Olá, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo hoje para falar um pouquinho com vocês sobre energia mecânica, mais especificamente a conservação e a não conservação da energia mecânica, tá? E aí, para a gente começar, é importante entender o que eu quero dizer com conservação, né? Como assim grandezas conservadas e grandezas não conservadas, professor? Bem, vamos a um exemplo, tá? O meu exemplo é, eu tenho aqui uma rampa e eu coloco sobre a rampa uma caixinha. Na hora que eu coloco a rampa na caixa, ela desliza a rampa abaixo e vai parar lá embaixo, tá bom? Então ela sai aqui desse ponto I, que é o início, desliza até o ponto F, que é o final. E aí, durante esse movimento, existem algumas grandezas físicas que são conservadas, ou seja, mantêm o mesmo valor durante todo o movimento, e tem outras grandezas físicas que não, que o valor dela vai mudando, tá? Então vamos a um exemplo de grandeza conservada. Eu acho que o primeiro exemplo que vem à mente, acho que é a massa, né? Se essa caixinha aqui tiver 3 quilos no início, não é porque ela desceu que ela vai emagrecer ou engordar, né? Então, se ela tem 3 quilos no início, ela vai ter 3 quilos no meio do movimento e no final também. Isso significa o quê? Que a massa é uma grandeza conservada, tá? A massa é uma grandeza conservada. E grandeza não conservada, professor? Ué, essa é até mais fácil, né? Um exemplo de grandeza não conservada é a altura dela. Lá no início ela está no alto, certo? Aqui em relação ao chão, né? Na hora que ela desce, ela vem aqui para baixo, a altura zero. Então a altura é uma grandeza do tipo não conservada, tá? Altura. Tem mais exemplos? Tem mais exemplos. Eu diria que a velocidade da caixa muda, né? Ela começa lá em cima, sei lá, se eu coloco ela e solto, ela começa com velocidade zero, e se ela vem escorregando rampa abaixo, chega aqui no final com uma velocidade maior, certo? Então, a velocidade é um exemplo de grandeza que não se conserva, tá? E de grandezas conservadas, tem mais algum exemplo além da massa? Aí eu vou te dizer, tem sim. Existe mais uma grandeza física que se conserva além da massa. E essa grandeza física, perdi aqui. Essa grandeza física é o que a gente chama de EM. Ué, como assim EM? É energia mecânica, tá? Essa é mais um exemplo de grandeza física que se conserva. Ué, professor, mas como assim energia mecânica? O que você quer dizer com isso? Pois então, esse é o exemplo, esse é o objetivo do vídeo de hoje, tá? Energia mecânica, meus caros, é o resultado dessa conta aqui, ok? Então, o que você faz? Você vem aqui no início do movimento, tá? E faz essa conta toda para o início do movimento. Ou seja, pega a massa da caixa, multiplica pela velocidade ao quadrado que a caixa tem quando está lá no início, né? A gente está fazendo a conta para o início, tá? Então, pega a velocidade dela lá no início, eleva ao quadrado, divide por 2. Pega o resultado dessa conta, soma com a massa da caixa vezes a gravidade da Terra vezes a altura que a caixa tem lá no início, e mais esse restinho aqui. Esse restinho, pessoal, não vou te falar em detalhes no vídeo de hoje, porque ele só aparece quando você tem elásticos ou mola no movimento, tá? Um elástico impulsionando ou uma mola sendo comprimida. Nesse exemplo não é o caso, então essa parcela da conta é zero, tá? Mas aí então imagina que você tenha feito essa conta. Fez essa primeira parte da conta aqui, fez a segunda, somou as duas e sei lá, para esse exemplo, o resultado deu 7, ok? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: se você repetir esse cálculo, mas com os valores daqui de baixo, repara que na hora que a caixa descer, a velocidade aqui embaixo já vai ser diferente, certo? Então, na hora que você fizer essa parte da conta aqui, você já vai ter outro valor de velocidade, ok? Na hora que a caixa descer, você já vai ter outro valor de altura, não é mais o valor da altura que tinha lá no início, é outro valor. Então, na hora que você refizer as contas, é muito provável que dê outro valor, certo? Só que não. Se a primeira parte da conta que você fez no início deu 7, na hora que você refizer as contas com o valor do final, vai dar 7 também. Tá? E se o valor do início é igual ao do final, então esse é um exemplo de grandeza que se conserva. Então, a energia mecânica é uma grandeza conservada durante o movimento. Beleza? Ah, professor, mas é sempre assim?
Pois é, não é sempre assim, tá? Existe uma condição para que a energia mecânica se conserve. E a condição eu escrevi aqui embaixo. Ah, mas antes de eu te falar da condição, eu preciso te falar uma coisa importante. Essa primeira parcela aqui da conta, que envolve a velocidade, tem um nome próprio, tá? Ela chama-se energia cinética. Por quê? Porque tem a ver com a energia do movimento, tem a ver com a velocidade que o objeto tem, tá? Essa segunda parcela da conta, que tem a ver com a altura, ela chama-se energia potencial gravitacional. É uma energia que tem a ver, ela está, vamos dizer assim, guardada no campo gravitacional e na altura. Ok? E essa última parcela, que eu havia te falado, só vai existir quando você tiver elásticos ou molas sendo esticadas, né? É o que a gente chama de energia potencial elástica, tá? Essa parte da conta eu te explico mais para frente em um outro vídeo. Mas, professor, a energia mecânica ela se conserva sempre? Se eu fizer aquele cálculo, der 7 no início, se eu fizer o cálculo, vai dar 7 no final sempre? Não. Na verdade, a energia mecânica ela pode variar. É isso que eu escrevi aqui, tá? Delta EM é a variação da energia mecânica. E quanto que vale a variação da energia mecânica? Ela vale o trabalho das forças não conservativas. Eu sei que isso é meio técnico, mas é mais fácil do que parece, tá? Trabalho das forças não conservativas, pessoal, quando eu digo forças não conservativas, quase sempre eu estou falando do atrito, tá bom? Então o fato é o seguinte: se houver atrito entre a caixa e a rampa, na hora que a caixa descer, vai ter atrito, o atrito vai realizar trabalho, certo? Se houver trabalho da força de atrito, então a energia mecânica varia. Então ela começa com um valor e termina com outro. Então ela passa a ser do tipo não conservativo. Tá? Agora, se não houver atrito, na hora que a caixa descer, não tem atrito, o atrito não realiza trabalho, e aí a variação da energia mecânica vai ser zero. Aí sim, se ela começa com um valor, ela vai terminar com o mesmo valor. Aí, nesse caso, a energia mecânica é do tipo conservativa, né? É uma grandeza conservada. Certo? Ah, professor, ok, eu acho que eu estou entendendo, mas não tem um exemplo? Tem um exemplo que é o que nós vamos fazer agora no final do vídeo. O exemplo é o mesmo aqui, tá? Eu só vou mudar a história para você, ok? Imagina que essa rampa seja uma pista de esqui. Imagina que essa caixa seja um esquiador, tá? Então o cara foi lá para cima da pista de esqui e ele vai descer essa pista esquiando, tá? E como é uma pista de gelo, muito bem lisinha, ela é praticamente sem atrito, tá bom? Então eu estou considerando que é um esqui, né? Então é sem atrito, ok? Ora bolas, se não tem atrito, não tem trabalho do atrito. E, portanto, a energia mecânica não varia, ok? Se o trabalho do atrito é zero, porque não tem atrito, então a energia mecânica não varia. Então ela se conserva, tá? Então ela vai ter o mesmo valor no início até o final do experimento. Aí o problema é o quê? Ele quer saber qual é o valor da velocidade final do meu esquiador. O esquiador começa lá em cima com velocidade zero, certo? Vem deslizando sem atrito, chega lá embaixo com uma velocidade maior, certo? Ele quer saber qual é o valor dessa velocidade final, tá? Professor, o que a gente sabe? A gente sabe a velocidade inicial do esquiador, então ele começa lá em cima, velocidade inicial zero. A gente sabe a altura inicial da pista, então quando esse cara estava aqui em cima, no ponto I, ele estava do chão uma altura de 1,8 metros, tá? É o que está escrito aqui, 1,8 metros. E sabemos também o valor da gravidade da Terra, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Pois bem, como é que eu uso então toda essa teoria para calcular o valor da velocidade final? É mais simples do que você imagina. Então eu vou começar fazendo o seguinte: o trabalho da força de atrito, droguinha, o trabalho da força de atrito é zero, certo? Por que eu sei que o trabalho da força de atrito é zero? Porque não tem força de atrito, né? Se o trabalho da força de atrito é zero, então a energia mecânica ela é
constante. Ok? Então, eu posso dizer que a energia mecânica no final é igual à energia mecânica no início, né? Se ela é constante, o valor dela calculado no final é igual ao valor dela calculado no início. E aí eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para a gente acompanhar o raciocínio. No final, quando a caixinha estiver aqui embaixo, ela vai ter velocidade, mas não vai ter altura, certo? Porque no final, ela já chegou no chão, então a altura é zero. Se você olhar essa parcela aqui, ó, mg vezes h, que vale zero, todo esse termo vai zerar, certo? A energia potencial gravitacional vai zerar. A única coisa que ela vai ter no final é a energia cinética, porque aqui embaixo ela vai ter velocidade, certo? Então, no final, o que a gente vai ter como energia é m vf, né, velocidade final ao quadrado, sobre 2, tudo bem? No final, a gente só vai ter energia cinética, tá? Por quê? Porque a potencial é zero, porque ela já chegou no chão. E no início, professor? No início vai ser exatamente o oposto. Olha só. No início, ela não tem velocidade. O cara disse que a velocidade no início é zero. Então, se você colocar zero no lugar desse v, vai dar zero ao quadrado, que é zero, vezes m, que é zero, vezes m vai dar zero, dividido por 2 é zero, então ela não tem energia cinética no início, tá? No início, ela só vai ter energia do tipo potencial gravitacional. Por quê? Porque tem altura. Tem uma altura aqui a partir do chão de 1,8 metros, tá? Então, desses dois tipos de energia, no final, ela só vai ter energia potencial gravitacional. M, G, G, H, tá? Pois bem, eu gostaria que vocês percebessem duas coisas aqui. Coisa número um é que você tem massa de um lado e massa do outro, tá? E obviamente é a mesma massa, né? Essa massa aqui é a massa do esquiador, certo? É a massa daquela caixa que está descendo a rampa. Se você tem quantidades iguais dos dois lados, você pode cancelar, tá? Se você cancelar, o que vai sobrar? Vai sobrar aqui VF ao quadrado sobre 2 é igual a GH. Esse 2 que está aqui dividindo passa para lá multiplicando, né? Então, como é que vai ficar a nossa continha? A nossa conta vai ficar assim, ó. VF ao quadrado é igual a 2GH, certo? 2GH. E esse 2 aqui que está no expoente do V, passa para o outro lado tirando a raiz quadrada, não é isso? Então, você vai ter que VF é igual a raiz quadrada de 2GH. Tá? Uma coisa interessante nesse cálculo, talvez você não tenha percebido, é que quando a gente cancela a massa, isso é uma maneira da matemática dizer para a gente que o valor da massa não importa. Tá? Então, se o esquiador é magrinho e tem 50 quilos, ou se o esquiador é obeso e tem 100 quilos, não importa. Ele vai chegar lá embaixo com a mesma velocidade, o que é surpreendente, né? Mas se a massa corta, repara que o valor da velocidade só depende da gravidade da Terra e da altura que ele caiu, ok? Da altura que ele veio deslizando, tá? Bem, só para finalizar, né? Como é que fica essa conta aqui? 2, a gravidade da Terra vale 10, a altura, que é o h, né? Da onde ele caiu, está escrito ali em cima do problema, vale 1,8, tá? Pessoal, se você fizer 10 vezes 1,8, dá 18. 18 vezes 2 dá 36. Então é a raiz de 36. Raiz de 36 é 6, né? 6 metros por segundo. Tá? Então essa é a velocidade final do esquiador depois de descer deslizando sem atrito de uma altura de 1,8 metros. Tudo bem? Então esse é um exemplo simples de como a gente pode aplicar o princípio da conservação da energia. Isso quando a energia é conservada, certo? Nesse caso aqui, por conta de não haver atrito. Tudo bem? Mais exemplos veremos em aula. Um abraço para todo mundo.